Olá, estamos começando mais um episódio do podcast O Café Esfriou, aqui direto de Vila Real, Portugal. Temos a oportunidade de hoje entrevistar uma pessoa que vai trazer muito conhecimento, vai falar sobre as batalhas, não só as batalhas pessoais, mas também as batalhas Da nas vida, lutas, na da vida vida. também. E essa convidada certamente vai nos preencher, nos absorver aqui muitos conhecimentos e também experiências que ela teve desde o Brasil até aqui em Portugal. E Rafa, eu tô com uma expectativa muito grande desse papo. Cara, eu também, e eu vou dizer pra você, só em trocar esse bate-papo aqui anterior, né, a gente iniciar Bastidores, nos né, Rafa? bastidores, já me deu ali, porque já me deu aquela ânsia de voltar a treinar, né, a vontade, na verdade, de voltar a treinar, porque eu também voltei, eu era esportista no passado, né, era karateca, e voltando ia falar com uma pessoa que tá ali, né, nessa vibe também é bem legal. Até porque, né, Rafa, quando nós falamos de esporte, estamos falando também de disciplina, de Tudo, estilo de regras, vida. de iniciação esportiva, de especialização precoce, né? Muitas vezes a gente olha para aquela criança e diz assim, não, essa daqui vai ser nadadora, vai ser jogar basquete por Quando causa da cresce não altura. tem Então, nada a assim, ver. sei que a gente vem, até pela minha experiência na psicologia do esporte, a gente vê muito isso, né, Rafa, nas escolas, até mesmo os pais, quando incentivam. E nós vamos trocar essa ideia aqui com nossa convidada. Já convido você para compartilhar esse conteúdo, se Senta o inscreve dedo no aí, canal. gente. Se já é inscrito, compartilha, comenta, deixa aqui a moral aqui para que a gente, né, consiga chegar no nosso... Qual é a nossa meta, Rafa? A nossa meta esse ano ainda, no primeiro semestre, é 1.000 inscritos. Ó, Então vamos então lá. vamos lá. Curte aí, comenta e indica para os teus amigos para começar a se inscrever no nosso canal também. Temos aqui o Erinaldo Leite, sempre conosco na técnica de áudio e vídeo e contamos com vocês aqui mais uma vez nesse episódio. Que Fica até aí, o fim, que no final, Rafa, o quadro Café Esfriou e tá café quente e fervendo. café frio hoje promete. Tá Promete. fervendo. Tá fervendo ou tá frio? Vamos segurar aí. Mas vamos lá chamar. Vamos chamar a nossa convidada, ela que é lutadora de MMA, tem uma experiência no Muay Thai, veio lá de São Paulo com a expectativa e também com projetos ligados à luta aqui em Portugal e nós vamos querer saber os detalhes de todo esse processo. E ela já tem ali iniciativas com crianças. Rafa, certamente a gente vai aprender muito hoje. Bruna, seja bem-vindo ao Bem-vinda, Bruna. podcast Café Frio. Obrigada. Fico muito feliz pelo convite. É uma correria louca da vida, mas eu acho que essas trocas, essas conversas, esses diálogos podem acrescentar muito a Claro. gente. E ainda mais no meio da luta, que é um meio que tem poucas mulheres. Então eu acho que eu, como uma mulher nesse meio, tenho esse trabalho de estar falando, não só como lutadora, mas também como psicóloga, e que a gente leve esse tesouro, que é o desporto, que é o esporte de combate, para outras pessoas, para outras mulheres, outras crianças e por aí vai. Então, estou ansiosa. Com medo desse último quadro, que ficou bem claro. A gente pensou assim, né? Ela tá pronta pro combate, então Pronto. vamos. Tá pronta pra tudo. Vambora. Ô, Bruna, a Bruna Mansoldo, ela que, como já foi dizendo, né, que é psicóloga também, já me identifiquei já desde já por conta disso, né, Rafa? Porque a psicologia, ela tá ligada diretamente ao esporte, né, Bruna? Sim. Mas antes até de falarmos sobre isso, queremos saber um pouquinho da tua trajetória, como foi a Bruna lá. A que me parece você nasceu em São Paulo, né, Bruna? Sim, Conta um exato. pouquinho pra gente como é que foi essa tua trajetória, como é que foi essa iniciação na luta, até mesmo expectativas da família, se foram criadas desde o início da tua Ok. infância. Então, a gente quer te ouvir um pouquinho. Ok. Bem, eu sou de São Paulo, mas eu cresci em Minas. Eu não cresci em São Paulo. Eu saí de São Paulo com 8 anos. Cresci mais em Minas Gerais, Belo Horizonte. Sempre adorei assistir Jack Chan. Eita. Eu sou apaixonada pelo Jack Chan. Aí E sim. eu adorava. Valor. Todos os filmes dele eu assistia, eu achava sensacional. Eu gostava de ver a leveza com que ele fazia aquela arte, era uma arte. E eu pedia para minha mãe para fazer artes marciais. Mas na época ela falava que não, porque era para homem. Que era uma coisa muito masculina, que não era algo que uma menina deveria fazer. O primeiro problema chegou aí. Foi. Isso eu era nova, eu tinha o quê? Uns 12 anos, 13 anos, mais ou menos. Eu cheguei a pedir pra ela, tinha uma escola, e ela falou, ó, só vai se seu irmão for com você, e se ele gostar, você pode fazer junto com ele. Meu irmão odiou. Ele simplesmente voltou daquela aula reclamando que o cara mandou correr, que o cara gritou com ele, que o cara mandou pular. Eu nunca mais volto naquela aula. E eu tinha adorado. Só que, como ele não quis ficar, eu acabei não conseguindo ficar. Quando eu fiz em torno de uns 19, 18, 20, mais ou menos assim, eu virei e falei, quer saber? Eu tinha terminado o relacionamento.
que ele tinha me traído inúmeras vezes. Tava namorando outra junto comigo. Aí eu virei e falei assim, quer saber, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto. E eu, na época, estava fazendo faculdade de psicologia. Eu estava no início, eu estava no segundo período, assim. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto e que eu me identifico e eu não tô nem aí. Aí eu vi uma academia, falei assim, vou ver, Era vamos de lá. quê essa academia? Era de MMA, mas era Brazilian Top Team. Com o professor Procópio, que é Wanderson Procópio. O apelido dele era Piolho. E lá a especialidade dele era jiu-jitsu, mas também tinha o MMA e tinha o Muay Thai. Então eu comecei no Muay Thai, né? Na época ainda eu tinha 98 quilos, eu estava bem pesada. E eu entrei pro Muay Thai, tava muito naquela febre de Muay Thai para emagrecer, de Muay Thai para isso, para aquilo. Eu falei, vou fazer. Comecei escondida. Minha mãe não sabia. Então, eu comecei a fazer aula escondida, ia treinar eram 3 vezes na semana. Comecei a gostar. Aí, comecei a aumentar. Comecei a ir todos os dias da semana. Comecei a gostar. Eu comecei a ir mais vezes. Então, eu ia de manhã, de tarde, de noite. Ia pro estágio da faculdade, voltava. Ia pra aula da faculdade, voltava. Eu tava sempre indo pra treinar. Essa correria, né? Essa correria boa. Foi assim, eram 3 treinos por dia, 2 por dia. E com faculdade, com estágio, trabalhando e tudo isso escondida. Só que aí eu comecei a ficar roxa, né? Começou a cortar um olho, começou a cortar o supercílio, começou a ter essas coisas. E eu acabei tendo que contar pra ela que eu tava fazendo luta, que era uma coisa que eu gostava muito e tudo mais. E aí ela não interferiu. Mas sempre tinha aquela coisa do tipo, você já vai treinar de novo? Nunca apoiou em relação a isso. Sempre era contra. Dizia que luta era coisa de baiano. É uma expressão horrível, eu sei. Mas falava muito que luta era coisa de pessoas ignorantes, entende? E eu não via isso. Eu conseguia ver na luta muito mais. E, bem, daquela academia eu acabei indo para outra e comecei indo para outra. Eu sempre tive um grande problema. Normalmente eu era uma das únicas mulheres da equipe. E as mulheres, por lutar... As mulheres têm uma questão dentro do tatame, né? Que eles falam muito do mimimi. Falar, isso daí é mimimi de mulher, tá batendo igual a mulherzinha. Então tem ali, as mulheres hoje já têm mais respeito dentro dos tatames. Mas no início era muito mais difícil para a mulher estar dentro do tatame. Tinha a questão dos assédios, a gente era assediada, eu fui assediada inúmeras vezes. Já fui assediada por treinador, por parceiro de treino, por pai de aluno. Então, assim, é muito complicado você estar nesse meio, entende? Piadinhas que envolvem mulheres, sexualização da mulher no desporto é muito grande. Não só na luta, a gente pode ver isso em outros. Geral, né? Exato, no de vôlei, por exemplo. As gravações de vôlei do jogo feminino é aqui, do masculino é de cima. A do feminino é vendo a bunda das mulheres. Então, tem essa sexualização também dentro do desporto, no geral, entre as mulheres. E na luta acontece muito. Tipo, eu gostaria de levar uma chave desse braço, eu quero, hein? Entende? Coisas assim. Então, foi muito difícil no início pra mim, porque eu entrei nesse mundo e eu ainda era meio bobinha. Eu não entendia muito bem, né? Por exemplo, falavam às vezes que a culpa de eu ter sido assediada era porque eu era simpática. Porque você é simpática demais com ele. Você tinha que não, tenta ser mais não sei o quê. Então, tipo, eu começava a ter muito problema para ir treinar. Já escutei de faixa preta comentários altos dentro de treino que você faz um tipo... Não, ele não falou isso. E todo mundo escutava e ninguém falava nada. Então, chegou uma hora que eu comecei a bater de frente com todo mundo. Porque eu já comecei a ter mais visibilidade ou mais respeito nesse meio. Isso com os anos que foram passando. Então, eu comecei a bater de frente. Aí, eu criava problema com todo mundo. Com o professor, mudava de academia, acabava mudando de... Falei, vou para outra também. Então, eu tive um pouquinho esse problema. Mas a luta, ela trouxe para mim muita coisa positiva. Entende? Ela formou uma pessoa que eu não sabia que existia. Então, junto com a psicologia, não foi somente a luta. A psicologia estava dentro, acompanhando. Eu fiz a luta e a psicologia em paralelo, né? Então, para mim, foi uma formação... Casamento perfeito. Exato. Corpo e mente estão sempre juntos, entende? E dentro da luta eu consegui fortalecer não só o corpo, mas também a mente. Eu consegui sair dali dos 98 quilos para uma luta onde eu bati 66 quilos. Eu conseguia ter um controle do meu corpo, eu estava muito mais forte, muito mais resistente, mas a minha mente também estava. A ansiedade, depressão, insegurança, coisas que algumas pessoas sentem mais do que outras, eram coisas que me pesavam muito. Então, a luta acabou me ajudando e me fortalecendo muito nisso. Comecei a lutar
Porque alguns treinadores falam assim, ó, até que você manda bem, por que você não quer lutar? Eu nunca pensei em lutar na minha vida. E aí eu falava, por que não? Vambora, eu não tô fazendo nada. Então eu fiz poucas lutas amadoras. Acho que isso foi um erro ao longo da minha história aí na luta. Deveria ter feito mais lutas amadoras. Fui jogada muito cedo ali pro profissional. Mas fui embora e consegui algumas vitórias. Tive uma derrota na Rússia. Que não foi uma derrota, que fique bem claro. Passaram a perna. Que fique bem claro, ok? Eu não sou uma má perdedora. Se eu tivesse perdido, eu falaria, eu perdi, mas aquela luta eu não perdi. Mas foi assim, foram experiências sensacionais que Rússia, aqui, acho que a luta que mais me emocionou mesmo teria de ser a última, que foi a aqui, 11 meses pós-parto. Eu tinha tido a Valentina, que é minha filha, e o meu maior medo de ser mãe, de engravidar, era o fato de não conseguir lutar mais. E quando eu fiz aquela luta, pra mim foi um tipo, eu consigo lutar, mesmo sendo mãe, entende? Então, pra mim, eu acho que foi a luta, sem dúvida, que mais significou pra mim, não talvez como atleta, mas como pessoa, como mãe, como mulher, eu acho que foi uma luta que representou muito pra mim. E é isso, hoje, eu aqui pretendo ainda fazer algumas lutas, mas estou me concentrando mais em montar o meu espaço, em ter os meus alunos. A equipe, eu estou dando aula aqui em Portugal faz 3 anos. A equipe está crescendo, graças a Deus. Também com uns 80 alunos, se eu for juntar... Legal. se for juntar o... Um quartel já. Já, é um exército, é tropa de elite já. Tem que fazer amizade. Eu nem preciso bater, eu chamo o povo para bater para mim. Que horror, ai não, apaga isso, por favor, A gente ok? até combinou aqui para concordar com tudo. Tá tudo combinado, tá? Não, mas isso, por exemplo, é uma coisa que é meio contrário à luta. Sim. Porque Uma perspectiva totalmente contrária. Totalmente contrária. E é uma coisa que todo mundo acha. Sim. Você fala assim, o fato da gente lutar, que nós somos mais agressivos. Claro, tem os que têm problema de cabeça e que deveriam fazer um acompanhamento. Sim. Tem os que não sabem se controlar e que não recebem ali as artes da forma correta, os ensinamentos tem, que usam de forma errada, sim. Mas a maioria não. Pro pessoal trocar porrada, lutador, a gente já apanha tanto no Era isso tatame. que eu ia perguntar. Os valores, né? Os valores São outros. Né? É um estilo de vida. Era isso que eu ia perguntar, Bruno. Eu me conecto assim como o Rafa se conectou com a parte da psicologia, que não é o meu universo. Sim. Eu me conectei com a parte da música, da luta, né? Sim. Porque também, como eu falei, teve uma parte na minha vida ali, acho que 11 anos também, bem próximo aí ao tempo que você estava nos tatames. E eu sempre fui karateca, nunca fiz outra arte marcial. Ok. E no karatê a gente cresce aprendendo, né? Um lema ali de vida, disciplina, todos esses pormenores. A gente sabe que no MMA já é mais complexo, já é mais liberal, vamos dizer assim. Sim. Como é que foi isso contigo? Como é que você cresceu nesse universo e conseguiu manter esse padrão de, opa, eu sou uma menininha, eu sou uma mulher, mas eu tenho o pé no chão? Cara, olha, eu conheci algumas mulheres da luta e foi muito difícil entender esse processo pra mim, porque eu entrei mais menina nesse meio e a luta, sem dúvida, me amadureceu, me fortaleceu e foram muitos calos que eu fui criando. E a mulher, quando tá na luta, né, a gente acaba criando algumas defesas, entende? Inicialmente, por exemplo, quando eu comecei a perceber que o meu corpo era um problema, ok? Eu ia treinar e aí eu era assediada, então eu achava que era alguma coisa porque minha blusa estava muito justa. Mesmo eu treinando um no-gi, em que a roupa tem que ser justa, ok? Mas aí eu achava que a culpa era minha. Então o que eu fazia? Eu comecei a colocar muita roupa. Então eu começava a treinar de calça, odeio treinar de calça. Tava treinando de calça, de blusa, com outra blusa larga por cima, Caramba. sempre buscando tampar o meu corpo todo. Mas isso não adiantava. Tipo, eu continuava tendo aqueles assédios dentro do treino, mão apalpava, ou falar, coisas assim, realmente bem grotescas mesmo. E aí eu comecei a entender que a culpa não estava na minha roupa.
Não importava se eu tava de short, ou se eu tava com a blusa larga, ou se eu tava com calça. O assédio que acontecia ali não era por causa da minha roupa. Não era porque eu era simpática. Isso é uma questão de conduta da pessoa que tá me assediando. E também dos limites que o próprio treinador impõe, e os princípios que o treinador impõe dentro do tatame. Então, é por isso que eu mudava às vezes de equipe, porque eu pensava, gente, eu não me compactuo com essas ideias. Se ele não percebe o quanto isso me machuca, o quanto isso me fere, e se isso não é relevante para ele, eu vou embora, eu procuro outro lugar onde eu consiga ser respeitada. Então, foi muito essas coisas acontecendo. E na época ainda eu estava solteira, e mulher solteira é alvo, né? Dentro da cabeça de algumas pessoas, tá solteira, tá procurando homem. Então, tá solteira porque tá procurando. Não é, entende? Às vezes a mulher simplesmente está num processo onde ela não quer ninguém. Ela está concentrada nos estudos, que era o que eu estava fazendo. Na época eu estava fazendo a minha segunda graduação, que era de Educação Física. Eu cheguei a trancar esse curso, fui até metade dele e tranquei. Mas na época eu estava fazendo Educação Física, minha segunda faculdade, estava morando sozinha, com um monte de responsabilidade, trabalhando pra caramba, treinando pra caramba. Não tinha espaço pra... Tinha pra macho ficar me enchendo o saco. Então, tem momentos que a gente simplesmente prioriza isso. Então, o fato de eu ser solteira numa equipe de MMA acabava tendo essas mensagenzinhas de pessoas até com casamento, o cara já era casado, mandava mensagem. Então, foi uma coisa muito difícil de eu me posicionar no tatame. Até eu conseguir entender que a culpa não era minha, entende? E a minha postura, se eu era simpática ou se eu não era, os limites que eu colocava era o que ia determinar o respeito que eu ia ter. Então, eu comecei a ter algumas posturas que eu acabei me afastando mais das pessoas, tanto que na minha última equipe, meu treinador falava que eu era meio autista. É horrível esses tipos de comparações, mas é o que ele falava, porque eu não gostava de conversar muito com o pessoal, não saía muito, ficava só em casa. Eu ficava em casa com os meus bichinhos, ou ficava na academia treinando ou trabalhando. Então, assim, para ser mulher nesse meio e conseguir identificar que o nosso corpo não é só estética. Porque a mulher é muito transformada na estética. E não, cara, seu quadril não tem que ser só bonito, ele tem que ser forte para tirar alguém de cima de você. Entende? Seu braço não tem que ser delicadinho ou desenhadinho. Ele tem que ser forte se você precisar segurar o peso do seu corpo numa barra. Entende? Ou se você precisar... Cara, o nosso corpo ele tem que ser funcional. Ele não tem que ser somente estético. E a mulher sofre essa pressão estética muito grande. Eu conheci com algumas mulheres, até atletas do UFC, que comentaram comigo que, por exemplo, uma das coisas que ela fazia para ser respeitada entre os homens, que normalmente é uma mulher para 10, 15 caras, entende? No treino, na equipe. Ela usava roupas muito masculinas. Ela ia no banheiro, tipo, por exemplo, ia fazer as necessidades dela já de porta aberta, fazia igual uns moleque mesmo, tratava eles para que eles tratassem ela igual um amigo e deixasse de ver ela como mulher. Infelizmente, tem isso, reduziu muito. Desde a entrada da Honda, muitas mulheres entraram na luta. Uma das coisas que a gente estava conversando. Sim. Acho que aumentou o número de mulheres na luta, o que fez as mulheres também ficarem mais confortáveis e se abraçarem mais, entende? Tipo, a gente não precisa deixar de ser mulher. Poxa, se eu quero usar um vestidinho, eu vou usar um vestidinho. Mas se eu quiser ir pro tatame trocar porrada com o cara, eu vou entrar no tatame trocar porrada com o cara. Se eu quiser subir no octógono pra lutar, eu vou entrar. Então, não é uma questão de rótulos, entende? É uma questão da gente ser o que a gente quer e o que a gente pode e o que a gente deseja. É um trabalho de vida. Não é simplesmente atender a um rótulo que acham que a mulher da luta tem que ter, entende? Então, hoje, a gente vê que tem mulheres masculinizadas no MMA? Tem. Mas também tem mulheres que são mais femininas? Tem. Então, não tem um padrão, não significa que eu preciso ser assim para ser respeitada, não. Eu posso ser quem eu sou. E assim, eu consigo ser verdadeiramente e genuinamente quem eu sou. Então, acho que as mulheres estão tendo mais força para abrir mais espaços dentro do tatame, ser mais respeitadas. Porque, assim, normalmente os mais graduados são o quê? São homens. Então, como é que você vai chegar lá, às vezes o cara, você tá menstruada, e você vai falar com o cara, olha, tô menstruada, eu não consigo fazer essa posição, tô com cólica, Porque a mulher tem essas limitações, é uma questão genética, é uma questão física, tá? A gente não é desculpa. E é tido como mimimi, é tido como frescura. Então, até os homens começarem a se... eu acho que é uma questão de estudo, de conhecimento,
de aprender, de estudar, o treinador começar a ver, olha, como que é uma atleta feminina? Porque o cara não está acostumado a ter atletas femininas. O que acontece? O ciclo menstrual afeta na força dela, afeta aqui na resistência dela. Olha, na parte tal do ciclo menstrual dela é quando ela está mais forte. Vamos pegar o treino e vamos fazer nesse modo. Em vez do cara pegar e estudar aquela atleta, respeitar a subjetividade da mulher, no caso, não. Eles preferem falar que é mimimi. E vem aí aquela ignorância porque eles não sabem, entende? Então... Agora, Bruna, eu não sei se foi uma situação muito específica do momento do crescimento do MMA no Brasil. E se hoje já é diferente. Do tipo, existe o treino do futebol masculino e do futebol feminino. Do vôlei masculino e do vôlei feminino. À medida que a Bruna vai falando, eu vou tentando criar cenários. E o cenário, quando a Bruna vai contando, é que todos treinam juntos, né? Parece que as meninas e os homens e as mulheres estão ali no mesmo ambiente. Eu não sei se isso é uma particularidade do MMA, não. Da luta, por exemplo, é porque meu filho treina karatê e as meninas treinam juntos também lá, treinam todos juntos. E de repente pode ser, e já confesso como uma pergunta de leigo mesmo, de saber se existe já hoje uma questão, até por conta desses casos, de situações que acontecem, não, existe o treino das mulheres e o treino dos homens, ou não é para ser assim também, Rafa, o ideal mesmo é que todos treinem juntos. Como é que a Bruna vê isso? Ou se tem alguma federação, só complementando, Claro, se tem claro. alguma federação feminina, sei lá, também... Olha, por exemplo, existem algumas equipes, a Nova União, no Rio de Janeiro. É uma equipe que tem muita menina. E elas têm muitas meninas. As meninas brabas, as meninas são... Então, tipo assim, é uma equipe foda de mulheres. Eu vejo essa equipe. Mas é muito raro você ter um grupo grande de mulheres. Entende? Eu já ouvi isso muito de muitos professores. É difícil você ter um grupo de mulheres para juntar. Eu raramente tinha meninas para treinar. Por exemplo, em Belo Horizonte, eu cheguei a treinar com a Stephanie Honda, que tá no UFC agora, e com a Norma Drummond, que também tá no UFC agora. Você era uma das únicas meninas que eu treinava, entende? Porque, tipo, e ainda era difícil da gente conseguir treinar a Honda, porque ela era menorzinha do que eu era maior. Eu acabava vindo com os caras que era mais do meu tamanho. Então, assim, é difícil você ter um grupo, certo? Para ginástica, por exemplo, que... O número é maior. Mas assim, tem uma outra vertente dessa pergunta. Não tem que ser necessário isso. Nem precisava ser Entende? assim, né? Eu entendi, Vamos perfeito, supor, perfeito, por exemplo, perfeito. eu hoje sou treinadora. Eu sou mulher. Eu dou aula, a maioria dos meus alunos hoje das turmas coletivas são homens. As mulheres fazem mais os horários individuais, mas da coletiva, a maioria são os homens. Eu tenho que tomar cuidado com eles. Perfeito, Bruno, perfeito. No tatame não existe gênero. Perfeito. No tatame existe nível técnico. É um lugar onde eu, com menos força, consigo bater em você. Que pode ter mais ou menos força do que eu, se eu tiver mais técnica. Pode ser um cara o dobro do meu tamanho. Se ele não tiver técnica, ele tiver só músculo, e eu tiver a parte técnica, treino, habilidade, eu ganho dele. Então não existe gênero. Entende? Perfeito. Não existe. Não, e essa resposta da Bruna, ela é sensacional, porque se nós levantarmos a bandeira da divisão, estamos fomentando que existe algo que não tem reeducação, que não tem um olhar diferente para isso e que a gente simplesmente negligencia. Não, mais vale para tentar resolver separado do que o cerne da questão, que tem a ver com valores, com princípios. Mas eu confesso que, por exemplo, eu tô falando isso, eu realmente já sugeri até pro treinador aqui de Vila Real, da gente abrir uma turma feminina. Aham. Ele perguntou, você tem tempo para dar aula? Eu falei, não. Então, tipo, meu problema é realmente a questão, às vezes, é de tempo. Eu vou abrir agora, sem ser esse mês, no próximo mês, vão ter algumas alterações nas aulas, e uma das alterações, com muito pesar e com muita dor no coração, vai ser uma turma feminina. Por quê? Porque eu não concordo. Eu não concordo. Eu não acho que as mulheres têm que se sentir inseguras perante um homem. Independente do que eu estiver fazendo. É um ser humano igual a mim. Então, beleza, mas ele é um homem, vai me bater. Primeiro, no meu tatame ninguém bate de sacanagem em ninguém. Isso não existe. Eu nunca vou colocar uma pessoa que não sabe com uma pessoa que sabe vai descer porrada. Se eu coloco com uma pessoa que sabe, a obrigação do que sabe é ensinar para quem não sabe. Então, para mim é assim, os alunos ensinam os alunos ajudam os alunos, porque assim a gente cresce mais forte. Então, eu não acho que a mulher tem que ter isso.
Também Mas tem esse fator também, Bruno, só te cortando aí, né, na cara dura, que é justamente muitas das mulheres, principalmente por exemplo, você falou isso, que entram no tatame, entram no arte marcial para aprender a se defender, para aprender de fato, a ter uma vida ali, vamos dizer, compatível, né? sim, sim. Às vezes estão inseguras. E aí você separar isso no tatame realmente vai Eu fomentar. recebi uma mensagem essa semana passada de uma aluna nova que entrou e ela já lutava em outros lugares. Ela fazia, eu não vou me lembrar agora a modalidade que ela fazia, mas era voltada para a defesa pessoal. Não era o Krav Maga, era outra. E bem, ela falou uma coisa interessante. Ela virou e falou assim: eu falei que as mulheres estavam um pouco com receio de fazer as aulas coletivas. E ela falou, mas assim, mas aí é mais interessante. Assim eu posso ir contra um cara que seria o meu agressor, para eu ver se o que eu tô aprendendo realmente funciona. Porque, infelizmente, as mulheres hoje em dia, qual é o medo das mulheres? A gente às vezes tem mais medo de um homem do que de um urso. Eu acho que eu prefiro encontrar um urso na floresta do que um grupo de homens, entende? Então, as mulheres, infelizmente, ok, no Brasil a gente vê recentemente, o número de notícias e de acontecimentos com mulheres, feminicídio, o tanto de coisas que estão acontecendo simplesmente por sermos mulheres. Aqui em Portugal também, a gente viu recentemente algumas notícias de adolescentes que tiveram envolvimento com outros adolescentes, que foi filmado, que não sei o quê, agredido. É isso sempre. Então, qual é o problema de fazer o treino com o homem? É para saber se você consegue bater num cara se realmente precisar, se você sabe. Confiança, É, preparo mesmo é diferente, a força é diferente de um homem. Ou só o fato, eu vou preparar o meu córtex pré-frontal para poder entrar em combate com um homem. Se eu nunca treinei com um homem na vida, nunca fiz nenhum movimento, nenhum soco, nenhum chute, meu cérebro não vai estar preparado para entrar em combate com um homem. Agora, se eu tô ali diariamente, semanalmente, ali fazendo treinos com um cara, com outro, não sei o quê, se acontece alguma coisa, eu vou saber me defender. Meu cérebro vai estar mais preparado para aquilo em questão. É isso. Outro ponto, Rafa, que eu considero importante até da gente escutar da Bruna, que é assim, hoje em dia se fala muito de pessoas que querem iniciar projetos. Não, segunda-feira eu começo a treinar, segunda-feira eu começo a correr, e eu vou começar o MMA, vou começar a praticar, seja lá qual for o esporte. Só que o atleta, ele foi alguém que não desistiu. Foi alguém que começou e teve constância. A gente fala muito sobre isso aqui em outras perspectivas, né, Rafa, do marketing, do digital e tudo mais, pessoas que têm constância. E o atleta é isso. O atleta é aquele que, apesar da dor, continua. Apesar das dificuldades, essas e outras que a Bruna enfrentou, continuou e está aí há anos nessa. E parece que quando a gente fala assim, né? Fui atleta, lutei, treinei, a gente esquece muito dos bastidores, que certamente teve muito choro, teve muita renúncia, e entra questões psicológicas, financeiras, familiares, distância, muitas coisas envolvidas, né, Bruna? E até por trabalhar muitos anos na psicologia do esporte, a gente que vai ali por trás das cortinas, ali entender a realidade do atleta, a gente vê muito isso. O que fez a Bruna não desistir? Apesar de tudo que a Bruna tem relatado aqui, tem toda essa questão das mulheres, mas também tem outros fatores, né? Que certamente a Bruna teve que enfrentar de continuar, a constância, porque seria, entre aspas, Bruna, muito mais fácil dizer assim, quero mais não, chega. É melhor ficar ali, eu vou ficar mais de boa aqui, sossegadinha, vou procurar uma coisa que não me comprometa ou não exija tanto do meu corpo, de mim, da minha mente, enfim. Eu queria escutar um pouco disso, Bruna, porque eu tenho certeza que isso mexe com todos nós e me causa muita admiração das pessoas que conseguiram continuar, sabe, Rafa? Que tiveram ali constância, que tiveram persistência, superaram. Bem, eu pensei em desistir muitas e muitas e muitas vezes. Eu tive problema com depressão complicadas. Eu tentei tirar minha vida algumas vezes. E a única coisa que me dava felicidade ou graça ou sentido era ir pro tatame. Entende? O que me fazia sair da cama era ir fazer um treino. Às vezes encontrar uma amiga ou um amigo do treino que me fazia sentir bem, ou saber que era Muay Thai, que era uma coisa que eu queria treinar, ou tinha uma posição nova no Jiu-Jitsu. Então, a luta, ela me amparou num momento onde não tinha ninguém para me amparar.
Eu saí de casa, eu morava em Belo Horizonte, minha família toda era de São Paulo, então eu morava em Belo Horizonte só com minha mãe. E quando eu saí de casa, eu já não saí muito bem com ela, então, assim, hoje estou muito bem com ela, graças a Deus. Hoje a gente se dá bem, ela me apoia na luta, o que é uma incrível, porque para ela fazer isso é sensacional, mas na época não tinha esse apoio, entende? Tive muitos problemas com relacionamentos, então eu pensei em desistir várias e várias e várias vezes. E confesso que os meus bichinhos também foram coisas que me fizeram estar de pé, entende? Eu tinha no Brasil gato, papagaio, que eu sinto muita falta, é um assunto que eu nem gosto de tratar, porque é algo que ainda... É difícil. Tipo, meu papagaio tem 20 e poucos anos, cresceu comigo, entende? Então, eu andava com eles nos ombros e todas as vezes que eu tava mal, eram eles que iam na minha cama. Eram eles que iam lá, eles percebiam que eu não tava bem, ficavam me rodeando, o papagaio ia fazer um carinho. Então, a vida é difícil, entende? Não só para mim, para todos. Isso, cada um sabe o peso da sua cruz. E a vida exige da gente sempre mais, mais, mais. A sociedade anda pedindo isso muito pra gente. É trabalho, é família, é isso, é um peso muito... social, né? Exato, Status. é uma cobrança que a gente está tendo de tudo. A gente é cobrado de ser sempre, ou de conseguir sempre. Cara, não, entende? Não, você vai perder, você vai errar e vai levantar. Eu digo que as vezes que eu mais evoluí foram as lutas que eu perdi. Quando eu perdia no jiu-jitsu, eu olhava e falava assim, o que eu fiz de errado? Primeiro eu não queria nem saber, né? Primeiro eu falei, não quero saber mais não lutei, vou comer, vou sair daqui, não quero mais saber de nada. Mas depois que passava aquele tempo, eu pegava e analisava a situação, o que eu errei? O que eu podia ter treinado mais? Né? E quando você começa a ver que é uma questão de você trabalhar quem você é. Se você quer uma mudança na sua vida, não adianta reclamar que fulano ou ciclano ou isso ou aquilo é o que você quer ser, é isso. Então, o que você pode fazer para isso dar certo? Não é culpar que fulano te atrapalhou nisso, que ciclano, nananã. Sempre vai ter um filho da puta na nossa vida para atrapalhar nossos planos, sempre vai ter. Mas você pode... feito para poder, né, superar isso. Então, o que me fez continuar eu acredito num mundo melhor, em vidas melhores, em dias melhores. E acho que às vezes, se você estiver bem, se você estiver forte, você pode aguentar mais os dias ruins. E pode ajudar alguém que não tá num dia bom, entende? Então, eu acredito que na nossa vida, o ser humano não é o ser mais evoluído da Terra. Os golfinhos usam muito mais a porcentagem do cérebro do que a gente. Mas nós somos os seres mais adaptáveis à Terra. Ao ar, ao mar, à terra, a gente consegue se adaptar. Então, acredito que o nosso trabalho seria conseguir se adaptar. O MMA traz isso. E eu percebi que ele me ajudava a me adaptar às minhas dificuldades. Tá ruim aqui? Mas também, tem isso aqui que pode estar bom, tá aquilo ali também pode estar bom. E eu comecei a ver isso na luta. A preparação de, aqui um exercício tá ruim, mas se eu mudar um pouquinho para cá, eu consigo fazer ele melhor, boa. Nossa, eu entrei e tomei um soco. Mas se eu entrar dando uma esquiva, eu acho que eu consigo entrar. Então, eu acho que a necessidade de me adaptar às minhas dificuldades e superar as minhas dores foi o que fez eu continuar. E sempre ter esperança de que eu posso conseguir. Errando ou não, errei, beleza, aprendi o quê? Ok, então vamos mudar na próxima. Exato. Beleza, caí de novo? Beleza, tô aqui, já tava aqui, já vim aqui uma vez. Agora como é que faz para levantar de novo? É assim, é isso, é aquilo, é alimentação, é rotina, são pessoas que estão à minha volta, o que é o parceiro de treino. Então, quando você pega o Tatame e a vida, eles são muito parecidos. É muito parecido. No treino, se você chega lá ruim no movimento, você não sabe dar um jab. Você não sabe. O jab não sabe, não, eu sou ruim nisso. O que você vai fazer? Você vai treinar. Você vai pegar, vai treinar, vai ficar melhorzinho. Aí você vai treinar com alguém que é melhor que você e vai tomar. Aí você vai fazer o quê? Vou treinar mais. E aí você começa, a tentar sempre se fortalecer e trabalhar suas habilidades. Então, o acreditar sempre que a gente pode melhorar, e a gente pode melhorar. E somente nós conseguimos fazer isso. Não é fulano, você não vai conseguir fazer isso por mim, nem você vai conseguir fazer isso por mim. Nem pelos nossos filhos a gente consegue fazer, entende? Então, a luta me fortaleceu para as lutas da vida.
E me mostrou o quanto eu era forte e o quanto eu conseguia ser mais forte se eu precisasse. Mas se eu fosse fraca um dia ou outro, estava tudo bem também. Então, acredito que saber lidar com esses altos e baixos, saber lidar com as derrotas e com as vitórias, porque é necessário saber lidar com os dois. Então, quando você começa a viver, é o estilo de vida que a luta traz. Isso me encantou, isso me fortaleceu. Então, isso fez eu não desistir de acreditar que pode ser melhor, que pode mudar. E até hoje estamos aí. Estamos ainda acreditando nisso. Mal, hein, Rafa? Que aula. E eu vejo isso como inspiração também para nossa vida. A gente vai. Às vezes a gente para por tão pouco, né? A gente coloca as dificuldades assim A gente vê hoje em dia tá muito. As pessoas estão muito gourmet, eu vou usar esse termo. É Tá verdade. muito gourmet, É tá muito verdade. fácil. Cara, é bizarro. Hoje você Eu- não consegue mais. Se você levar uma topada ali na frente. Você para. Já foi. Eu lembro quando eu machuquei esse braço. Eu machuquei esse braço. Aham. No primeiro aqui, na mesma semana eu machuquei ele 2 vezes. E aí fui no fisioterapeuta, o fisioterapeuta falou, era um fisioterapeuta da equipe. E aí o fisioterapeuta falou assim, olha, você vai ter que ficar um tempo parada. Uns 2 meses, não sei o quê. Por quê? A lesão tá aqui, explicou. Eu falei, nossa, eu tinha luta. Eu falei, ferrou. Meu treinador vai me matar. Liguei pra ele, falei com ele, eu falei, olha, seguinte, o fisioterapeuta falou isso, mandou eu ir pra casa descansar, falou que não é pra eu treinar, não. Aí ele, você não tem outro braço? Você não tem outra perna? E você não tem? Não vem treinar, estamos te esperando. Treino. Aí eu tive que treinar. Eu treinei. Eu treinava sem a luva pra não usar o braço, porque às vezes a gente esquece. E treinava o outro braço, e treinava a outra perna. Reduzia ali, né, o trabalho com esse braço, mas não parava de treinar. Então, beleza, tá ruim aqui. Mas o que eu posso fazer pra ficar um pouquinho melhor? Pra eu conseguir? Eu acho que a gente vai se adaptando. Se a gente parar por todas as dificuldades, a gente nunca vai chegar lá perfeito. Nunca vai estar tudo perfeito, nunca, porque a perfeição não é da Terra. Então, o ser humano não é perfeito. E se a gente não souber lidar com as nossas imperfeições, conhecê-las e ter essa vontade de melhorar, não vamos para lugar nenhum, não. A gente acaba Certo. ficando muito na inércia. E Rafa e Bruna também, eu tento fazer até diariamente quase, ter inspirações. É olhar para pessoas que digam assim, não como para tentar copiar, não é isso, não é essa a ideia. Mas pessoas que inspiram com as suas histórias, com seus atos de superação, como elas lidam com a vida. E escutar a Bruna é isso, é transmitir isso, é o transbordar dela aqui sendo relatado. E até por uma questão assim de referências, Rafa e Bruna, a gente estava falando sobre aquela turma que meio que furou a bolha, né? Que fez com que o MMA se popularizasse no Brasil. E aí eu lembro, há 14, 15 anos atrás, o Anderson Silva começou ali a explodir, ele era grande, o principal atleta brasileiro no MMA, aquele que não só lutava como dava show. A questão era essa. Ele era o show business do negócio e tudo que aparecia o Anderson Silva dava muita audiência, tanto que depois os direitos de transmissão começou a aparecer. Então, já jogando para esse lado que popularizou, eu lembro que aconteceu algo semelhante com o Guga. Mas lá, alguns anos atrás, que as quadras de tênis começaram a lotar de muitas crianças porque tinham o Guga como ídolo, como referência. Quero ser o Guga também, deixava o cabelo crescer para ser o. Né? Então, assim, eu vejo que esse movimento ajuda. Sim. E quando a Bruna falou da Honda, eu penso que a Honda era um pouco daquela das mulheres olharem assim e dizer, essa me representa. Essa tem um olhar ali que ela tem enfrentado, parecia que a Honda, com aquela fisionomia fechada dela, dava aquela ideia do pode vir quem for. Eu vou enfrentar preconceito, eu vou enfrentar quem estiver na minha frente. E a Honda tinha um pouco disso que me parecia, tentando me colocar aqui nesse cenário, de que ela era a inspiração de muitas mulheres. Mas eu quero já entrar também num tema polêmico a partir disso, Bruna. Por quê? Porque a Honda deixa essa marca, outras brasileiras como a Amanda, como a Cris Borg, que também tiveram grande relevância, mas a gente começa a olhar para um cenário atual que eu confesso que eu não sei até como é que está esse movimento hoje, de discussão sobre as mulheres trans no esporte, mulheres trans lutando com homens
E será que pode, será que não pode, e vice-versa, né? Queria saber qual é a visão da Bruna diante disso, como uma pessoa expoente no esporte, alguém que está ali desde cedo, que viu esse movimento começar a acontecer, porque isso não é tão antigo, isso começou a ganhar força ultimamente, e não só no MMA, também em outros esportes, eu vi que no vôlei também teve uma discussão muito forte com relação a isso, né? Global. Não é? Até nas Olimpíadas se discute, pode, não pode, então assim, natação, queria escutar da Bruna também, que ela está imersa nessa questão do esporte. Olha, já tive muitas pessoas que perguntaram sobre isso, até parceiro de treino que na época que isso começou a acontecer, ficava fazendo muita piadinha, né? É complicado esse preconceito que existe, certo? Independente da área, a população trans tem a questão do preconceito que eles sofrem diariamente. E é óbvio que se eles quiserem fazer qualquer coisa, eles vão sofrer esse impacto. Porque a sociedade já tem esse preconceito com eles. Ponto. Sobre a questão de lutar com um homem, com uma mulher trans. Eu acredito que, primeiro, existem atletas e atletas. Se a atleta... Por exemplo, eu vou lutar. Aí me oferecem uma luta, falam, olha, tem fulana é assim, nananana, topa ou não topa? Eu, dentro das minhas escolhas como profissional, como atleta, como pessoa, ser humano, mulher, nananana, vou chegar e vou falar assim, eu aceito. Eu não aceito. Eu acredito que é uma questão de dar a liberdade de escolha para o atleta que vai participar daquilo por ser algo... Primeiro que a gente sempre tem escolha, né? Vamos deixar isso bem claro. Ninguém entra no octógono forçado. A gente assina um documento falando que a gente aceitou. Então, a pessoa não aceita, não concorda, então ela não luta. Mas podem ter outras mulheres dentro do desporto que aceitem lutar. Porque, assim, é o que eu falei, no tatame não existe gênero. Existe nível técnico. Você pode pegar um cara grande, gigante, mas não saber tanto, o cara é lento, o cara é não sei o quê, o cara não tem muita parte técnica, e pegar uma mulher, e a mulher conseguir pegar o cara. Esses dias eu vi um vídeo interessante da Amanda Ribas, acho que é Amanda Ribas, fazendo vídeo numa academia com um cara gigante. Aí o combinado era o seguinte, ele tinha que pegar ela. Só que ele não sabia de luta. E ela, né, lutadora do UFC, a mulher luta pra caramba. E aí eles começaram a se pegar na porrada mesmo. Tipo assim, ele tentando pegar ela conseguiu derrubar ele. E aí teve uma hora que ela até voou, porque ela era menorzinha e ele era grande. Mas depois ela voltou, não sei o quê, pegou ele e finalizou ele. Pô, o cara é grande, é homem, isso, e ela é uma mulher. E aí? O nível técnico é um. Então, a partir do momento em que dentro do tatame não existe isso, não seria um problema se eu aceitar. Eu posso me ver capaz de finalizar o cara. Eu posso me ver capaz de controlar, de ganhar a luta. Então, acredito que, infelizmente, dentro dessa realidade que nós temos, onde não é preconceito, não é deve aceitar, não deve aceitar, o atleta deve ser ouvido. A atleta em questão deve ser ouvida. Se ela concordar, ok. Eu levei uma atleta para lutar não é trans, não é nada, mas é o que eu quero dizer que são perfis de mulheres diferentes. Ela foi fazer uma competição interna, ela tinha 6 meses de treino, a outra menina também tinha pouco tempo de treino, mas as duas tinham um perfil diferente. A minha aluna, ela já fazia o crossfit, ela já jogou... qual foi o outro desporto que ela... ela já tem agressividade. Ela é uma pessoa mais agressiva. Tirou sangue da menina no primeiro round. Aí a juíza veio falar comigo, isso são 6 meses de treino, Bruno? Eu falei, ela tem 6 meses de treino, mas ela tem uma pegada mais dura, ela tem ali uma estrutura. A menina não quis continuar, porque são estilos diferentes, entende? Mas se você for para um profissional, aí não dá para selecionar tanto por estilos assim. Eu sei que tem muita coisa que envolve patrocínio, né, Bruna? Também. Que às vezes não entra nem no mérito do atleta concordar ou não, parece que tem que ser colocado ali por conta de um contrato, de uma situação ali... que às vezes foge um pouquinho da escolha do atleta. Não sei se isso acontece. Claro, na verdade, a gente fala que o atleta tem escolha, mas a gente, na verdade, não tem escolha. Entende? A gente tem a escolha, mas as consequências talvez sejam que eu não queira. Então, por exemplo, o atleta a gente se vê, ainda mais quem está começando, tem que estar preparado o tempo todo. Se chegar um empresário, um promotor e falar, olha, tem uma vaga para lutar daqui 2 semanas. Aí você não tá nem pensando em lutar, mas, apareceu, eu preciso lutar. Já faz tempo que eu não luto, eu vou lutar, entende? Então, a gente tem escolha? Tem, mas não tanta escolha. Então, às vezes, um patrocinador que às vezes me banca, pode falar que não aceita.
eu fazer a luta com uma mulher trans? Sim. Isso pode me bloquear, né? Aí vai dos seus princípios, de se você quer ou não condizer com o que você é, ou com o que você pensa, Mas é entende? um caminho sem volta, Bruno. Acho que a gente vai ter que... Sim. Vai ter que é isso. Infelizmente, a sociedade parece que barra muita coisa que no final, cara, não É isso. entende? É muito gasto de energia à toa. Tá. Dava pra gastar energia com tantas Tantas outras... Rafa, se você deixar, eu só fico fazendo pergunta, cara. Não, Então... fica à vontade. Não, porque aqui... Eu tô filtrado aqui, porque a Bruna ela é uma pessoa que realmente vive do que ela faz. Isso é muito irado, é muito legal. E acontece, Bruna, que eu escutava muito também, que era assim, Rafa, na época que eu estava acompanhando muitos atletas na psicologia do esporte, principalmente não, as mulheres em si, que era assim, não podem engravidar. Só pode engravidar depois que terminar a carreira. Não inventa de engravidar agora não, porque aí entra contrato, entra a luta que está marcada, entra um monte de coisa. E a mulher para, né? E A mulher na para. época, eu estou citando isso porque era uma época que eu acompanhava atletas de vôlei. E isso era muito comum. Eu vou nem citar os termos aqui que eu escutava da treinadora para Rafa, olha, nos teus encontros, tenta segurar a onda dessas meninas, porque eu não posso perder nenhum atleta nesse momento. E vez ou outra, uma ficava grávida e era... Então, assim, não sei se a Bruna, quando teve... Qual é o nome da tua filha, Bruna? Você chegou... Valentina. A Valentina, que ela comentou agora há pouco. Você tinha um pouco disso também, de... Olha, Bruna... Olha, eu sempre, como eu falei, eu sempre fui muito de enfrentar. Eu não acompanhava muito isso. Se eu Mas tem, queria né, alguma Bruna? coisa, tem, sem dúvida. Quando eu decidi, por exemplo, vir para Portugal, né, para encontrar o pai da minha filha, eu queria viver mais, entende? Eu sempre gostei de lutar, acreditava do lado profissional, acreditava no estudo, mas eu queria mais. A vida é mais que isso, a vida não é só trabalho, entende? Eu queria construir a minha história além do profissional, além da vida acadêmica. E eu vi ali um momento para construir isso. A Valentina, ela não foi um acidente, ela foi planejada. Eu quis ela. Mas isso eu já estava aqui em Portugal, não tinha treinador, então eu não tinha ninguém aqui para falar isso para mim. Só que eu falei para mim. Por quê? Porque eu queria lutar de novo. Eu queria ter uma filha, sim. Eu acreditava que ali era um momento perfeito para aquilo, e eu sempre fui muito daquilo de ser muito intensa, entende? Se eu quero, se eu desejo aquilo, eu faço, porque eu prefiro me arrepender ali de ter tentado do que não tentar, entende? De não acreditar naquilo, entende? E aí eu fui, só que eu falei com o meu parceiro na época, que é o pai dela, que eu ia precisar que ele tivesse presente na criação dela, que a responsabilidade fosse igual entre os dois, que ele cuidasse dela tanto quanto eu, e que em momentos de preparação para a luta, eu ia precisar de um suporte maior dele. Não foi muito o que aconteceu, né? A gente sabe que as mulheres, quando têm filhos, a carga acaba indo muito mais para a mãe, até porque a mãe tem que parar. Eu dei aula até meus 9 meses. Eu liguei para uma aluna indo para o hospital cancelando uma aula. Falei, olha, minha bolsa estourou, tô indo para o hospital, não vou conseguir dar aula. E voltei a dar aula com 2 meses pós-parto. Então, assim, eu não quis parar. Não precisei de um treinador falando, e a mulher que tem que decidir isso, não é um homem, não é uma outra pessoa, é a própria mulher que tem que se decidir. Quero ter uma filha? Quero. Quero ter um filho? Quero. Não é mais meu profissional. Nós temos que colocar na balança. E a partir daí, decidir. Bruno, sensacional. De verdade, é uma história lindíssima. Eu acho que é um exemplo, né? Não só para as mulheres, mas para nós homens também. Exemplo de superação, exemplo de realmente de alguém que tem um objetivo e é intensivo nisso. Então, eu só quero agradecer demais a parceria, a tua participação aqui com a gente também. Eu que Tá? agradeço. Mas a gente já está encaminhando aqui, infelizmente, para Ai, o meu final. Deus. E vamos, né, para aquele nosso quadrinho. Ai, Senhor Café amado. quente, café Posso ir frio. embora? Já pode sair pra lá? Ai, então, eu já tô até suando aqui. Basicamente, como é que funciona? Tá? É bem Ah. básico, é bem simples, tá? Café quente Bem tranquilo. é bem tranquilo. Café quente para uma afirmação, eu Ok. concordo e justifica. Café frio, não concordo e o porquê. Tá bom? Ok. E aí, Vamos lá. pode começar com o Rafa. Já vai começar assim? Vou Ai. dar essa pedreira pra Ai, você. meu Deus do céu. Minha afirmação é o seguinte, Bruno.
Todo atleta de MMA usa anabolizantes. Café quente, café frio. Café frio. Café frio. Entretanto, muitos treinadores querem fazer isso um café quente. Porque O livro Eu ficou vejo- tendo pressão. sim, eu tive muitos treinadores que me sugeriram. Certo. Nunca usei, graças a Deus, porque eu morria de medo. Eu morria de medo de ficar com a voz grossa e de crescer qualquer coisa aqui que não é pra crescer, entendeu? Então eu falava assim, não vou usar, não quero isso, consigo conciliar com a alimentação. E aí, pois é, gente, eu morria de medo disso. Ainda mais que eu já tinha visto meninas e realmente fica maior, a voz muda. E eu não queria. Eu gostava dessa minha voz, eu gostava disso. Então, é café frio. Acho que tem treinadores que falam sim, por quê? Por conta da recuperação muscular, por conta de vários benefícios que a gente vê nisso, mas também tem os malefícios. Eu acho que cabe. O atleta ele não tem que ser um burro mandado. Ele tem que ser um ser que pensa. Infelizmente, muitos atletas acabam chegando ali no treinador e se entregam para o treinador ao ponto de ser um burro mandado. Verdade. Cara, não tem que ser. A gente tem que ter respeito pelo mestre, tem que ter, né? E se identificar ali com a equipe em que a gente está, mas a gente tem que saber pensar pela própria cabeça. Porque se der ruim, vai dar ruim dar para pra você, você. entendeu? Top demais. Então. Boa. Muito bem. Eli, vamos lá. Vamos lá. Bruno, Eita, ele vai também? Vai Ah! ser mulher em esporte de combate exige provar mais. Tudo na vida para mulher a gente tem que provar mais. Eu acho que é café quente. Café quente. Sim, porque assim, eu repito, para mulher provar ali um trabalho, pode ser o mesmo que o homem, para ela se destacar, ela vai ter que fazer mais. Ela vai ter que mostrar, não só isso, a mulher, vamos supor, se for mãe, ela não vai ter que simplesmente chegar lá no treino e fazer o treino. Voltar para casa as coisas vão estar arrumadinhas. Ela vai ter que fazer as coisas dela, da casa, do marido, da filha, do treino. E não só isso. A gente sente, vamos supor, a mulher no tatame, quando eu tô ali, tava treinando com um homem. Se eu ficava chateada com isso, eu às vezes via ali o treinador falando assim, elogiando um, elogiando o outro, mas a mulher não elogiava. Aí se a gente trocava porrada com um cara muito maior que ele, que a gente ia a ganhar, aí elogiava. Então, tipo, a gente tinha que fazer alguma coisa extraordinária para Tem que ser. provar todo Exato, para provar que é diferente, não é simplesmente o normal. Aham. E as Top. pessoas acham às vezes que é fácil, né? Por exemplo, eu tava dizendo aqui também que eu tô com uma bebê de 6 meses em casa Sim. e eu tô na parte que já vou trabalhar e minha esposa tá na parte que cuida da bebê. E a gente acha que é só cuidar da bebê, mas não é cuidar da bebê, a alimentação. Tem todo a um minha preparo. alimentação, a minha roupa, é roupa da bebê, se a bebê tá bem ou não. Então, tipo assim, É uma carga muito grande. sim, a gente pensa que é só cuidar da bebê, por exemplo. No meu trabalho é só fazer o meu trabalho. Sim. Ela não é só cuidar da bebê. Sim, sim. É E a muito- gente tem, por exemplo, é uma pressão muito grande, principalmente as mães, né? Os pais também, existem pais também. Sim, sim. Vamos deixar claro que existem pais que são presentes, não é isso. Mas a mãe, primeiro, vamos supor, eu tive cesárea. Porque ela não quis sair pro parto natural, então eu fui pra cesárea. Eu tive infecção na cesárea. Eu tive que voltar para o hospital porque eu estava já com quase 40 graus de febre porque deu infecção. Então, eu tinha que fazer tudo isso e ainda cuidar dela, sentindo tudo aquilo, trabalhar, porque na época eu ainda voltei a trabalhar, cuidar da casa, entende? Então, fazer tudo isso e ainda ter um rendimento profissional e outra, parece que o cérebro da mãe muda, da mulher muda um pouco. A memória fica outra. As coisas, parece que o tempo, parece que não tem a memória que você tinha antes, não existe Muda mais. tudo, né? Muda muita coisa. Então, sim. Boa. Café quente. Então. Café quente, café quente. Bruna, Eu sou meio suspeito, né, com essa afirmação, com esse Mas vai café lá. quente, café quente, mas eu vou deixar porque a Bruna é melhor que eu para falar isso, É porque verdade. em casa. Artes marciais, incentiva ou não a violência? Café quente, café frio. Café frio? Não. O que incentiva a violência é a ignorância. Entende? Eu posso fazer artes marciais num lugar adequado, certo? É importante isso. Existem muitos lugares que não são. Credenciados. Não é nem só isso. Eu acho que, por exemplo, quando eu falo com alguma mãe que quer colocar a criança numa escola, eu falo para ela assim, presta atenção como o treinador fala.
Não somente com as crianças, mas com as outras pessoas também. Porque só assim você vai conseguir ver ali quais são os princípios dele e o que ele está passando para as crianças. Certeza. Porque às vezes você pode ter ali uma instituição, ter um federado, ter isso, ter aquilo, e ter um professor que não vai não vai estar tendo esse cuidado, essa empatia, esse zelo com o psicológico ali também do aluno, entende? Sendo atleta, sendo criança, sendo homem, sendo mulher, sendo o que for. Então, não é a luta que faz isso. A luta, as pessoas têm muito isso, por quê? Porque a gente aprendeu a fugir da agressividade. Mas a agressividade é algo intrínseco que está na gente, assim como várias outras emoções que nós temos, entende? E se a gente ignora a agressividade, aí é complicado, porque quando ela aparece eu não vou saber como lidar com ela. Agora, se eu tô ali diariamente aprendendo a trabalhar a minha... Tô na cidade das minhas emoções, tô brava, não tô calma. Tô brava, consegui acalmar. Tô com medo, consegui enfrentar o medo. Peraí, tô sentindo, o que eu tô sentindo? E a raiva é assim também. Se a gente fecha os olhos para ela pode crescer ou não. Não consegue tratar, né? Então, a ignorância é o que faz aumentar a agressividade, a raiva, etc. Agora, a luta, ela pode fazer você se dar bem com a sua raiva. A raiva ela é necessária para conseguir um emprego, para conseguir correr atrás do que você quer. A gente precisa. Uma das emoções que mais dão, que movem, as emoções que mais movem o ser humano é a raiva e o amor. Entende? Então, eu com amor, eu com raiva, eu saio de onde eu tô, eu vou procurar, eu vou tentar resolver, eu vou tentar encontrar. Então, são as emoções que mais vão me mover. A luta, ela vai te ajudar a trabalhar isso. Top. Entende? Top demais. Eri, que episódio, hein? Se quisesse, a gente ficava aqui até amanhã, mas... Mas vamos lá para as considerações finais. Bruno, eu vou começar, então, obrigado de verdade, mais uma vez, pelo aceitar o convite, por essa história magnífica, e só continua. Vai lá que o mundo é nosso. Fala, Eri. Rafa. Toca a Eri, né? vamos lá, Eri. Ok. Muito obrigado. Obrigada. Muito interessante saber a sua história. E tá aqui é muito bom, porque a gente aprende muito com a história das pessoas e tira algumas lições para mim, alguma coisa assim. Às vezes se inspira, como o Rafa falou também. E pronto, você é um exemplo de vida, de superação também. Espero que você continue assim e que Deus possa abençoar a tua trajetória. Que assim Você seja. ganhou aqui mais 3 fãs, viu, Bruno? E certamente muitos que vão assistir o nosso podcast para se inspirar na tua história. Bruno Mansoldo, obrigado Eu que pela agradeço. presença no Eu nosso agradeço a podcast. todos vocês. E eu tenho certeza, né, Rafa, que em outras oportunidades tem muito ainda pra gente falar. Muita coisa. Acredito que a gente vai tentando ali puxar o máximo assim da Bruna de diversos assuntos, mas muitos ainda ficam ali com desejo de quero mais. Sim. E eu tenho certeza que a gente vai trocar muita figurinha ainda. Sim. Nos atualiza dos teus projetos sempre, porque a gente vai querer saber, né, Rafa? Inclusive, né? Fala em projeto, deixa com o pessoal de casa aí, suas redes sociais também, a sua escola. Olha, agora esse mês nós vamos estar com umas novidades. Eu dou aula no Centro Cultural e Desportivo de Andrães. Nós estamos com algumas mudanças no espaço, então vamos ter uma mudança na estrutura. Não só isso, também nas aulas que vão ser oferecidas, para poder atrair mais o pessoal, principalmente o público feminino, que tá um pouco retraído, eu diria assim, principalmente nas turmas coletivas, vai ter uma turma feminina e as aulas vão começar daqui a um mês, eu vou começar a lançar. Solta nas redes sociais lá. Tem Exato. algum contato, Bruna, que as pessoas podem Olha, eu acessar? sou péssima com isso. Então, Sabe que eu tenho meu Instagram, onde o pessoal me chama, entra em contato comigo. Muito E bem. tem meu WhatsApp, só que sinceramente eu sou muito ruim para responder mensagem. Eu preciso achar alguém para responder as minhas mensagens. bota Põe na descrição. Põe na Coloca Sim, descrição a gente ali, coloca na o teu descrição. Instagram e Tem tudo o meu mais. Instagram, que é o Bruna Mansoldo. Pronto. Lá tem os vídeos das aulas, Boa, tem o do boa. Combate Inteligente, que Boa. são os dos alunos, onde tem os vídeos dos alunos. Pode entrar em contato com os dois, mas depois vocês colocam lá bonitinha a Vamos deixar descrição, assim. fica Pode mais Eu também tenho esse fácil. problema, Rafa, com memória. E... Ai, eu que sou tem- péssima. Eu acho que é um problema geral. Gente, eu às vezes abro assim, tipo, vejo, e eu não tava conseguindo. Chegou um momento onde eu não tava conseguindo responder o pessoal. Sim. Então, tipo, tinha lá 10 mensagens de solicitação. Eu não conseguia ver. E aí eu respondia uma. Aí depois passava o tempo eu respondia mais uma. Isso é bom, né, Rafa? Isso quer dizer que Sim. muita demanda. Muita... Graças a Deus. Muita Graças demanda a e a mulher Deus, né? ocupada. Né? Sim, sim. Isso é um sim, ponto Bruno. mais positivo que ela conseguiu aceitar nosso convite e ver a nossa mensagem.
mais bem aí. Sim, exato. Tudo bem que E a gente olha, mandou há 8 meses atrás, né? Tudo bem, né? Normal, mas tá Não, certo. Tá tem que valendo. ser com antecedência para conseguir me organizar. Mas eu agradeço Muito bom. imenso também, gente, o convite. Eu espero que seja útil de alguma forma. Com certeza. Acredito Com certeza que, vai ser. como eu falei para vocês no início, o diálogo, a comunicação, a troca é o que move as pessoas, é o que move o mundo. Então, se isso ajuda alguém, se alguém se identifica, a gente pode conseguir, a gente pode trabalhar, a gente Já valeu pode a pena, melhorar. né, Bruno? Exato, É isso. exato. Obrigado, Bruno, mais Eu uma que vez. Que Deus agradeço. abençoe tua Obrigada. trajetória também. Continue Amém, abençoando. amém a todos nós. E você que nos acompanha, que prestigia o podcast O Café Esfriou, também te agradeço por isso. Deixa aqui seu comentário, compartilha com os amigos e Sempre até dele. o próximo episódio. Um forte abraço. Valeu! Valeu, pessoal. Tamo junto.